era uma espécie de copeiro mor. O rei não se alimentava antes de Neemias passar perto da sua mesa e testar a comida para ver se está envenenado ou não. Então vivia uma vida muito boa, até que um dia ele levantou a cabeça e viu lá um irmão chamado Anani. Ele se aproximou de Anani e perguntou: como está Jerusalém? E Anani passou a lhe explicar a situação de Jerusalém. E a proporção que Anani ia falando com Neemias, ele ia ficando inquieto. E diz a Bíblia que ele orou e ficou sem comer por 4 dias. Anani disse a ele: os muros foram derribados, as portas queimadas a fogo. E ele começou a chorar. E ali tem uma expressão linda, vitoriosa. Neemias orou ao Deus dos céus. Amém. Não foi o Deus de qualquer lugar, não. Ele orou ao Deus do céu. Só que ele não sabia que ele mesmo era a resposta da sua oração. O rei Artaxerxes, a que ele servia, percebeu que o seu rosto estava desfigurado e quis saber o porquê. Aí ele contou ao rei a situação da sua cidade. E a Bíblia diz que foi libertado Neemias, foi mandado Neemias para Jerusalém para reconstruir os muros e colocar as portas nos portais. Você está disposto a orar, sabendo que a resposta da sua oração pode ser você mesmo? Amém. Muita gente tem deixado de orar quando percebe que esta é a verdade. Muita gente. Não é decisão para quem tem a vida vazia. A vida de propósito pode ser muitas vezes inquietante. Se você gosta muito da situação em que você vive, a vida boa que você vive, o carro bom na garagem, a conta exorbitante nos bancos, o negócio indo de vento em popa. Para viver uma vida de propósito, é inquietante isso. Mohandas Karachand Gandhi, jovem, advogado, quando sentiu que o seu país estava sofrendo nas mãos do Império Britânico, ele chefiou uma movimentação para libertar o seu país do Império Inglês ou Império Britânico. E o que espantou meio mundo em torno disso é que Gandhi, à frente daquele pilotão todo que ele chefiava, não derramou uma gota de sangue sequer. Mas o biógrafo que escreveu sobre Gandhi disse que tamanha era a sua afirmação diante da vida, os seus propósitos eram firmes e contagiou a todos quanto resolveram se empenhar naquela luta com ele. Uma vida de propósito. Falamos de Gandhi, falamos de Neemias. E por que não falar um pouco de Daniel? Nós
nós estamos tendo toda quarta-feira um encontro lá em casa e estudamos a Bíblia. E eu tenho ficado boquiaberto com a facilidade que doutor Jair e Demi, esses dois homens, resolveram gastar um tempo da sua noite, e aquele estudo que vai até às 10 horas, ficou só no papel isso até às 10 horas. Ele vai até 11, 11h30, e o assunto não se esgota. Daniel apareceu lá, jovem, passou por uma situação inquietante. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, ele foi tomado entre os cativos e levado para uma terra distante, a Babilônia. A pátria saiu dos seus sonhos. O hino era de outro país, a bandeira de outro país, a língua lhe era estranha. E Daniel se viu despatriado. Logicamente a saudade invadiu o seu ser, e o que ele mais queria era voltar para a sua terra natal. Trabalhava no palácio do rei. Daniel era bonito, um jovem perfeito, como a maioria dos jovens judeus são bonitos. São pessoas bonitas. Daniel era assim. E a Bíblia diz que Daniel propôs em seu coração. Outra versão diz: assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho finíssimo que ele bebia. Para Daniel era uma questão de vida. A vida que ele tinha para Deus precisava de viver aquele patamar de propósito. Eu tinha por hábito, enquanto professor, naquela época, a quinta série, a sexta série, e eu gostava de olhar para aqueles meninos com semblante assombrado, com medo de tudo. E de repente eu entrava com essa voz grave, ficava pior ainda. Tinha uns que nem respiravam direito, estava cortando a respiração. E eu olhava para eles, assim como estou olhando aqui agora, e perguntava o seguinte: você vai estudar o que na universidade? Alguns estufavam o peito para dar aquela resposta bem pausada: professor, eu vou estudar medicina. Oh, que médico perfeito você vai ser! Começa com um bonito, você tem um rosto lindo, rapaz, ou a moça. Para ser uma médica e um médico de sucesso, já começa por aí. Bati aquele papo para descontrair um pouco, mas eu percebia que ao longo do ano letivo, aqueles que tinham um propósito firme em ser um médico, outros um advogado, a vida desse povo de propósito firme chamava a atenção de todo professor. Eram as melhores notas, as melhores redações. Eu contei isso ao professor Samuel Costa. Ele disse: eu tenho também esse cuidado.
passado, eu fui procurar um médico e ele veio. Entrou no gabinete, olhou para mim assim, disse: professor, o senhor aqui? Pois é, estou aqui. E ele começou então a fazer o exame todo, gastou um tempo enorme, perguntando uma série de coisas. No final, levantou, estendeu a mão e perguntou: o senhor tem dúvida de alguma coisa? Não, de nada. É porque eu nunca saí de suas aulas com dúvida. Muito bem. Os pais dele me contaram depois o que é que ele anda fazendo para ser o médico que ele é. E eu percebi que as suas provas não tinham um borrão em lugar nenhum. Sua redação parecia assim Ele olhava a redação dele, não tinha uma letra fora do rumo. E vi tantos outros. Hoje penso que como foi bom descobrir naqueles meninos e meninas quais eram os seus propósitos. O que você vai estudar na universidade? A maior ou o maior drama na qual você deve estar empenhado e com muita determinação é a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso precisa ser com muita determinação. Que cada vez que você decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, isso parte de um propósito firme. Eu aprendi numa frase o seguinte: quanto maior é a obra que você está empenhado, maior será o esforço do tentador para fazer descer o construtor. Eu vou dizer isso uma outra vez. Quanto maior é a obra que você está empenhado, maior será o esforço do tentador para fazer descer o construtor. A entrega da vida a Jesus Cristo. Eu fico às vezes pensando quando uma população enorme invade o Maracanã para assistir a uma partida de futebol entre o time do seu coração e o outro. Como eles vibram, como eles pulam. Outros tiram a camisa, jogam para cima. E eu fico pensando, mas eles fazem isso com um gol apenas do time. Nós temos a convicção da salvação em Cristo. Amém. Eu sei que uma ressurreição virá, e de acordo com a Bíblia, é a primeira ressurreição. Amém. E nós falamos isso e não esboçamos alegria quase nenhuma. Um ou outro amém, um ou outro aleluia, mas é muito grande isso, irmão. Muito grande. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Mais o 6. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os passos que conduzem à primeira ressurreição, os passos que conduzem ao Monte Calvário, são passos que necessitam de uma determinação segura. Não se pode brincar apenas. Porque tal igreja é bonita. Gosto do pastor da minha igreja. Que bom que você gosta do pastor. Isso já é alguma coisa positiva. O coral da minha igreja canta que eu fico embevecido. Que ótimo. Pelo menos eu tenho motivo para ir ao culto ouvir o coral da sua igreja. Tudo mais poderia ser citado aqui, mas a convicção, o propósito firme de estar presente na primeira ressurreição, isso é coisa muito grande. Amém. É uma alegria muito incandescente. Nós precisamos de propósitos da vida. Quanto maior a obra, eu vi que alguns ficaram assim preocupados com a frase. Quanto maior a obra, maior será o esforço do tentador para fazer descer o construtor. Por 4 vezes fizeram o mesmo pedido. Por 4 vezes a mesma investida. Por 4 vezes a mesma tentação. E eu dei sempre a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Amém. 1 ano apenas aqui. Para a eternidade, muito pouco. Mas o que é que nós pretendemos com essa criança aqui, com apenas 1 ano? Depende de mim, depende de você, depende de nós todos. As tentações que vêm do tentador são grandes e variadas. Olha bem para isso, são grandes e variadas. Se temos que dar a resposta, que ela seja a mesma. Eu quero estar na primeira ressurreição. Amém. Amém. Diego.